São Tomé e Príncipe, tudo começou em 5 de abril de 1945, com a chegada do novo governador, Carlos de Sousa Gorgulho, militar português da ala reacionária e conservadora. Carlos Gorgulho trazia consigo dois grandes objetivos para São Tomé e Príncipe, duas verdadeiras obsessões que se baseavam num plano que teria que ser executado a qualquer custo. Uma dessas obsessões era resolver o crônico problema da mão de obra com que se deparava a economia de São Tomé e Príncipe, traduzido pela necessidade de importação, sob o regime de contrato, de trabalhadores de outras colônias como Angola, Cabo Verde e Moçambique, perante a firme rejeição do povo nativo a trabalharem sob esse regime. A outra grande obsessão de Gorgulho, em função da concretização do primeiro objetivo, era ser nomeado para cargo de governador-geral de Angola. Carlos Gorgulho precisava de angariar mão de obra e, como a maioria da população nativa resistiu ao trabalho precário, o governador-geral recorreu à força para conseguir angariar os tão desejados serviçais assalariados de outras colônias. Os trabalhadores vindos de outras colônias para São Tomé vinham numa espécie de regime de escravatura mascarado de contrato. Foi-lhes prometido por Gorgulho trabalho remunerado, temporário e qualidade de vida. No entanto, estes chegaram à ilha e depararam-se com situações muito precárias. O objetivo de Carlos Gorgulho passava por obrigar a população nativa ao trabalho compelido, nas obras públicas que este pretendia promover. Para isso, precisava de destruir o estatuto de relativo privilégio que os forros detinham. Consequentemente, a população foi distinguida em vários grupos. Os nativos forros, caracterizados como indivíduos que só trabalhavam por conta de outrem; os nativos angulares, indivíduos que se dedicavam à pesca, que trabalhavam como barqueiros em muitas propriedades agrícolas; os nativos tongas, indivíduos que nasciam nas roças, trabalhando maioritariamente por conta de outrem; e finalmente os angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos, catalogados como indivíduos serviçais mediante um contrato de trabalho temporário. Com o decorrer do tempo, o descontentamento da população nativa foi crescendo e as tensões entre Gorgulho e a população foram piorando, e a partir de 3 de fevereiro de 1953 e pelo menos até dia 8, os arredores e a Vila da Trindade foram praticamente destruídos, enquanto os colonos brancos e os seguidores de Gorgulho caçavam nativos. O governador-geral ordenou a prisão de vários funcionários públicos negros, destituindo-os do cargo. Os que ousaram permanecer nos seus postos de trabalho foram coagidos, sob a ameaça de prisão ou deportação. Assinaram uma declaração que repudiava a revolta nativa e que os obrigava a denunciarem qualquer crítica. Ao longo daqueles dias, centenas de pessoas foram encarceradas na cadeia civil da ilha, na Fortaleza São Sebastião e em locais de detenção improvisados, sem as mínimas condições e completamente lotados. Muitas das vítimas foram deportadas para a Ilha do Príncipe, outras levadas para a praia de Fernão Dias, que albergava uma espécie de campo de concentração. Neste último local, os nativos eram obrigados a transportar grandes pesos, enquanto eram acorrentados e chicoteados. Aqueles que sucumbiam vítimas do esforço físico e tortura eram lançados ao mar, sem qualquer registro de óbito. Até hoje nunca foi possível apurar com rigor o número de vítimas mortais do massacre. Sabe-se apenas que os registros santomenses foram contabilizados 1032 mortes. São Tomé e Príncipe ficou mergulhado numa tortura profunda, enquanto o número de vítimas subia a cada dia. Com o intuito de parar o massacre, a elite santomense, que tinha como uma das figuras de mais destaque Alda do Espírito Santo, escrevem cartas ao ministro do ultramar da época, Sarmento Rodrigues, colocando-o a par de tudo o que estava a acontecer no seu país. Outros elementos nativos tentaram falar com Marcelo Caetano e com o próprio Antônio Oliveira de Salazar, chefe do Estado português. Não existem muitos documentos no arquivo Oliveira Salazar sobre o massacre de Batepá, mas toda a gente sabia o que estava a acontecer em São Tomé e Príncipe. Os telegramas de Carlos Gorgulho nunca relataram com veracidade o que estava a acontecer na província ultramarina. O governador referiu apenas que a população nativa montou um movimento comunista de alguma envergadura, com a ajuda de uma rede internacional. Por isso, nas suas palavras, era necessário proceder a operações de limpeza, já que os rebeldes se escondiam numa floresta densa, referindo que não precisavam de reforços porque a população branca ajudou em massa a acalmar o ódio aos brancos. Carlos Gorgulho teve que admitir em Conselho do Ultramar que ainda não tinha dominado completamente a revolta, dando conta de algumas mortes e baixas que se sucederam. Além disso, relatou que tinha originado um movimento muito extenso com ramificações, encabeçado por alguns funcionários públicos santomenses que não mereciam confiança alguma, ditos como apologistas do separatismo. Os relatos dos episódios que tinham tomado São Tomé e Príncipe ficavam cada vez mais difíceis de controlar. Surge então uma figura primordial, Manuel João da Palma Carlos, o advogado de presos políticos que aceitou defender as vítimas encarceradas em São Tomé.
Manuel Carlos recolheu e tornou públicos depoimentos e encorajou a população nativa à apresentação de queixas contra o governo português. O advogado pisou em São Tomé a 25 de março de 1953, pouco mais de um mês após o massacre. Chegou numa altura em que estava a ser realizado o apuramento dos responsáveis pelo movimento insidioso separatista e comunista. Os presos eram obrigados a confessar que queriam matar o governador da ilha e que desejavam degolar os europeus e distribuir as mulheres brancas pelos nativos. Além disso, precisavam de admitir que tinham armas e munições e que aguardavam um navio que iria apoiar a tomada de São Tomé e Príncipe ao governo português. Com a chegada de Palma Carlos, foram libertados alguns presos políticos que acabaram por ser deportados e classificados de indesejáveis. Além disso, Carlos Gorgulho foi chamado a Lisboa e acabou por ser destituído do cargo de Governador-Geral de São Tomé e Príncipe. O Conselho Ultramarino considerou que era mais conveniente que o Tenente-Coronel se afastasse por sua livre determinação. No entanto, mesmo depois de toda a calamidade perpetuada, Gorgulho acabou por ser louvado, ainda durante o ano de 1953, no Diário do Governo, pelos relevantes serviços, tenacidade e esforço incansável enquanto governador de São Tomé. Devido a este genocídio da população nativa, relembra-se até hoje, a 3 de fevereiro, o feriado nacional que evoca aqueles que ficaram apelidados de mártires, o Dia dos Mártires da Liberdade. Além disso, o massacre de Batupá permanece na memória dos que foram silenciados.